Esse podcast é apresentado pela Fita, o selo de podcasts de Quebrada. Através o podcast. Olá pessoal, tudo bem? Daniel Santana mais uma vez aqui conversando com vocês e com o meu grande parceiro Gil. E aí, Gil, tudo bom? Olá, Dani. É um prazer mais uma vez estar aqui. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente poder bater um papo, falar um pouquinho sobre nós aqui também, né? Fazer esse drops aqui para conversar um pouquinho com vocês. É isso aí, Gil. Hoje a gente está aqui já se encaminhando para os momentos finais da nossa temporada, né? Final de ano também, já vai chegando aquele cansaço acumulado do ano, mas seguimos firme e forte aqui nos nossos encontros agora semanais para trocar uma ideia com vocês, compartilhar um pouquinho das nossas reflexões, experiências e tudo. E conversando um pouquinho nos bastidores, né, Gil? A gente tava pensando um pouco sobre essas relações, assim, de transição, de passagem, né? Principalmente lembrando um pouquinho de épocas de escola, de escola não, vamos ser mais precisos aqui. Escola também acaba contando nesse contexto, mas na época de formação, né? Até trazendo um pouquinho um spoiler do que tá por vir aí, né? Pra gente finalizar a nossa temporada, a gente tá com 2 episódios super bacanas, super importantes e especiais, né? Falando sobre essa inserção no mercado de trabalho, falando sobre a representatividade na musicoterapia, especialmente a representatividade negra. E a gente vem refletindo, discutindo um pouquinho sobre esse processo, né? Como, em especial, quando a gente entra na faculdade, entende o que é a musicoterapia, se empolga com ela, já o primeiro medo que vem é a responsabilidade que a gente tem. E não sei se com você também foi assim, Gil, mas o segundo medo que vem é quando você percebe que você já está se formando, né? Tem a questão do estágio, tal, que já dá aquele friozinho na barriga, mas no estágio você ainda tem os professores junto, você ainda tem uma supervisão garantida, né? Você ainda tem um olhar, você tem um ombro amigo onde se apoiar com mais certeza e clareza por conta do vínculo estudantil que a gente já tem, né? E aí vai chegando, vai avançando o tempo, vai chegando no final do curso e a gente vai pensando, tá, e agora? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Né? Como é que foi isso pra você, Gil? Não, isso aí que você traz realmente, né? Porque geralmente no último semestre, não sei como estão as grades hoje, mas geralmente no último semestre é quando tem que finalizar os estágios, é quando tem que entregar TCC, relatório de estágio, e aí você está com aquele monte de coisa para fazer, para dar conta. A família também vai ficando um pouquinho mais distante, porque você tá com um monte de demanda. Lembro eu aí no último ano, fazendo estágio durante a semana e dia de sábado, né? Então, às vezes, com a família, às vezes sobrava um pouquinho de tempo ali para a gente poder bater um papo, dialogar, né? Mas como você muito bem colocou, fica esse frio, né? Esse frio na barriga, e aí, né? E eu lembro depois de ter passado tudo isso, não sei se é loucura da minha parte, não sei se todo mundo é assim, mas depois de toda aquela correria, senti falta daquela rotina, né? Tava ali acostumado, habituado, 4 anos, indo para aquele mesmo local praticamente todo dia, né, na graduação, encontrando aquelas pessoas. Tanto é que eu me lembro de ter terminado depois, acho que pelo menos umas 3 vezes na semana ou duas, assim logo quando terminou, de encontrar a galera num bar que era próximo da faculdade, né, para conversar, bater um papo. Mas penso muito nisso, né? A nossa responsabilidade quando a gente está se formando, né? E aí a gente olha assim e fala, nossa, agora eu já sou musicoterapeuta, né? Sim. Buscar me associar e pegar lá o meu número na PEMESP para poder começar a atuar como musicoterapeuta, os vários desafios ainda, né? Do musicoterapeuta recém-formado, né?
e os aprendizados, né? Os grandes aprendizados que a gente Sim, vai somando, né? Essa nova etapa, né? Como a gente falou, acho que num episódio recente, né? É um luto também, não é? Não sei para você, mas é um luto, né? Se acostumar àquela negação, nossa, mas acabou mesmo. Quando a gente está estudando, a gente quer, poxa, não vejo a hora de terminar. E quando termina, a gente fica negando, nossa, mas já terminou e agora, né? Parece que fica um vazio naquela rotina, naquela vivência, né, que nós acabamos criando com as pessoas, com os professores, né, com os amigos. Alguns se tornam amigos e a gente leva para a vida, né? sim, com certeza. Querendo ou não, acho que ainda ecoa pra mim muito forte a voz da Elizabeth, né? Elizabeth Peterson, que conversamos no nosso último episódio sobre luto, né? Falando sobre esse luto do fim dos ciclos, da turma, da faculdade que se forma, do trabalho que a gente executa ali, que de repente não tem mais. É, algumas pessoas eu também consegui trazer bem, assim, eu consegui ter um vínculo bacana depois da faculdade, né? Lógico, os caminhos vão se dividindo, as distâncias vão surgindo, nem todas as amizades ficam tão firmes assim, né? Mas realmente é uma fase que é muito interessante, uma fase que é muito boa nesse processo de descobertas, né? Para nós, dentro da musicoterapia, descobrir a musicoterapia é algo muito gostoso, é algo muito interessante. Eu lembro que eu sempre me sentia uma pessoa muito privilegiada por exemplo, ter aulas que eu poderia ir para a faculdade para ouvir música e trocar ideias sobre música com os meus amigos, sabe? Eu ia para a faculdade para tocar, só que sem uma pretensão de um virtuosismo. Eu não precisava dominar especificamente uma técnica num instrumento, sabe? Ser virtuoso no instrumento. Era chegar, fazer um som e, assim, me conectar com outras pessoas. Uma das bases que eu trago na minha prática da faculdade até hoje é essa questão dessa conexão, né, com outras pessoas. Eu acho extremamente importante esse olhar, esse encaminhamento. E eu tenho para mim também uma lembrança muito forte do marco que é o período da faculdade, assim, como um divisor de águas mesmo, enquanto formação de pessoa, formação de ser humano, não só profissional, né? Porque lembrando também, até fazendo uma pequena retrospectiva aqui da nossa temporada, na qual a gente começou esses episódios mais curtos, semanais, falando um pouco da gente, né? E falando um pouco das nossas criações, falando um pouco das nossas famílias, me faz lembrar muito como que era. Eu cresci de certa forma numa família bem tradicional, né? Então muitas questões, muitos valores, muitas experiências ou mesmo olhares, né, visões sobre coisas do mundo, da vida, das pessoas, da diversidade. Eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha me aberto para ter nenhum tipo de contato. E eu fui ter esse contato diretamente na faculdade, né? Então foi um período assim que eu achei muito interessante de ver pessoas tão diferentes, de trocar ideias com pessoas tão diferentes, de ter contato com opiniões diferentes, assim, e principalmente como uma premissa do próprio curso, me abrir para essas diferenças, né? Porque enquanto terapeuta, especialmente enquanto musicoterapeuta, a diferença ela ia ser o meu cotidiano. Eu ia lidar com opiniões, ideias, vivências, histórias, características diferentes das minhas e aprender a lidar com isso, né? E como isso às vezes é desconfortável, como isso às vezes é estranho, né? Bate ali aquele estranhamento, aquele negócio tipo, putz, mas o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Sabe? Será que é esse o caminho que essa pessoa fez ou faz, né? Você tocou em pontos assim que eu começaria pelo primeiro, assim, né? A formação como uma formação para além da questão profissional, né? Mas uma formação humana, né? Uma formação onde nós nos encontramos com esse outro, né? Esse outro que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é muito diferente daquilo que eu tenho enquanto formação, visão de mundo, né?
E eu comungo da mesma ideia de você, esta formação que é muito humana. E isso que você disse, quantas vezes, eu acho que não é uma realidade somente nossa, né? Nós já falamos sobre isso também, de trabalhar um dia inteiro e fazer a faculdade à noite. E muitas vezes você está cansado, né? E quantas vezes eu fui para a faculdade Sim, não buscando virtuosismo, mas encontrar com os amigos que se tornaram amigos, colegas, e ali no intervalo cada um tocar a sua música, sem necessariamente olhar para uma questão virtuosa, né? Mas a gente começa a se identificar com as identidades dos outros também, identidades sonoras musicais, identidade que até então eu desconhecia, de verdade, sendo bem sincero, desconhecia, e que para mim foi um aprendizado atrás do outro, né? Eu lembro que eu estudei na Faculdade Paulista de Artes, que hoje não tem mais o curso de musicoterapia, que é um prédio ali na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e lembro que nós nos encontrávamos nas escadarias do prédio na hora do intervalo para tocar. E depois de tudo isso eu percebo que quando nós chegávamos para tocar, cada um tocava basicamente sempre aquelas mesmas músicas. E aí chegou um ponto da gente se encontrar para tocar, eu já sei o que você vai tocar, né? Então toca aí sua música, toca aquela música que você não vai tocar, então a gente já conhecia a música uns dos outros, né? Então, falando ainda dessa questão da formação, essa formação humana, né? Como você bem trouxe também a família, eu me conecto muito com a sua história também. Eu venho de uma família também que tem essa mesma perspectiva. E eu lembro de fazer terapia no final do ano, ali no último ano da faculdade, para poder dar conta, inclusive, das minhas questões pessoais e tal. E eu lembro que eu terminei o curso de musicoterapia e eu nunca vou esquecer uma frase da minha mãe, que minha mãe disse assim: Você não é mais o mesmo, você mudou. uhum, Num primeiro momento foi um impacto para mim assim. Eu falei, mas como assim eu mudei? Eu sou o mesmo. E claro, né? Aí a análise ajuda a gente a pensar sobre isso. E de verdade ela tinha razão, eu mudei mesmo. Não era mais o mesmo que tinha começado lá 4 anos atrás, né? Por força é, essas visões de mundos diferentes das minhas, né? E que em algum momento também fizeram também eu começar a olhar de um outro ponto de vista, né? Começar a perceber e enxergar pontos de vistas que até então para mim eram desconhecidos. Confesso também que na atuação dos estágios, cara, eu lembro na atuação de estágio, foi meu primeiro estágio, cheguei e me deparei com adolescentes, PCs, né, cadeirantes. Nossa, parece que eu estava entrando num universo assim que eu falei, nossa, tipo, existe, né? Então aquilo me deu um impacto, porque falando da minha história, né, eu não tinha tanto contato com pessoas naquelas condições, né? Então começou a desconstruir algumas visões de mundo, inclusive pessoalmente, minhas, né? E eu fui aprendendo ao longo desse caminho, né? Não vou esquecer das aulas de expressão corporal, das aulas de musicoterapia didática, que era isso, parece que era um elixir, né? Era aquele momento que você tinha para poder, poxa, se conectar com você mesmo, né? E se conectar com os colegas, né? Os amigos da turma também. sim, sim, experiências assim riquíssimas, fantásticas, que lembrando um pouco do meu caso, né, foram as experiências que mais me incentivaram a buscar um autoconhecimento a partir do processo terapêutico. Até então eu não tinha passado, nunca tinha passado antes de entrar na faculdade. E a partir dali que me veio esse não só impulso, mas incentivo e impressões de que, sim, é importante, sabe? Preciso ir atrás. Então, você falou dessa questão, né, dessa fala da sua mãe, de que você estava diferente e tudo mais. Me identifico demais com isso também. Não por ter ouvido, mas por me perceber diferente e por perceber o mundo ao redor diferente. Né? Não exatamente dentro da faculdade. Assim que eu já tinha terminado, eu até acho que eu comentei aqui em outras oportunidades, montei um coletivo com algumas amigas, né? Fizemos um coletivo de musicoterapia e tudo mais. Começamos a atender na região onde a gente mora, para poder
propor, trazer a musicoterapia para perto da gente. E aí, só a partir desse coletivo que eu consegui também duas coisas que hoje para mim são muito importantes enquanto pessoa. Primeiro, conhecer essa região onde eu moro, de verdade. Né? Eu achava que eu conhecia, mas a partir do coletivo que eu fui andar pelo bairro, que eu fui olhar o bairro, não só o bairro específico onde eu resido, mas bairros vizinhos, né? Que eu fui olhar para esses bairros, fui olhar para essas diversidades, para essas realidades, para sonoridades que esse bairro tem, né? Porque era sempre o som do vizinho que chegava estourando no fim de semana, ou vinha com aquele pancadão que já dava um ódio absurdo, que eu não queria ouvir funk, eu odiava funk. E vizinho lá de sexta à tarde até domingo à noite, o tempo todo sem parar. Então já ia pegando um ranço. E aí eu fui conhecendo um pouco mais, entendendo um pouco melhor dessa realidade, por exemplo, do funk, do hip hop, como que as coisas vão se construindo nas comunidades, né, nos territórios mais periféricos, que inclusive é onde eu resido. E como isso vai afetando, como isso é representativo para as pessoas, né? E aí chega também o segundo ponto, que é ter uma consciência racial mais lapidada, digamos assim, ter uma consciência racial mais assertiva, né? De entender que, por exemplo, às vezes um olhar feio na rua não é porque eu tô com uma roupa esquisita ou porque tem alguma coisa no meu rosto, né? Às vezes é simplesmente a pessoa que eu sou. E isso se reflete em outras pessoas. Conseguir ter esse contato, ter essa empatia de que o outro é julgado por ser quem é, né? E aí isso vai para a cor da pele, isso vai para a forma que a pessoa se veste, ou independente da forma que a pessoa se veste, questões relacionadas à classe social, orientação de gênero, né? Identidade, né? Orientação não, identidade de gênero, né? Então isso vai se expandindo e que vai sendo expressado no jeito de ser, na forma de viver. E que acaba sendo, né, pensando, por exemplo, nessa questão de classe social ou mesmo identidade de gênero, que não é uma questão direta na pele, como a gente tem o branco, o negro, o pardo, né? São outras expressões que vão sendo apresentadas ali, a própria vivência das mulheres como um todo, né? A realidade das mulheres enquanto tidas, entre aspas, né, como sexo frágil, tidas como não somente vulneráveis, mas tidas como alvo de qualquer que sejam os desejos e poderes que acreditam serem postos, né, ou serem acessados pelos homens. Então, comecei a olhar muito para essas realidades, assim, coisas que antes eu não enxergava tanto. Sabe, assim como muitas pessoas, eu acredito, e assim como é muito comum da gente ver, de, por exemplo, resgatarem postagens, vídeos ou comentários, em especial com pessoas famosas, de coisas que falaram há 15, 20 anos atrás, né, com piadas ali ou comentários extremamente preconceituosos. Não vou negar que eu tenho essa mancha no meu passado também, né, mas a partir do momento que eu tive essa ampliação de olhar, essa consciência, né, as coisas foram se reorganizando na minha cabeça. Não é qualquer tipo de piada que eu dou risada, não é qualquer tipo de comentário que eu concordo, não é qualquer tipo de postagem que eu vou ali curtir, interagir ou compartilhar, né? Então, são coisas que, assim, e acredito que até diante de toda a polarização que a gente teve esse ano de eleição e tudo mais, esse foi um ponto que acabou ficando muito intenso pra gente, enquanto sociedade, né? Essas diferenças, assim, e como é lidar com essa diferença também. Como é eu sair do meu lugar, do meu olhar, e tentar enxergar um pouco o olhar do outro. Eu não preciso defender o outro, eu não preciso concordar com o outro, eu não preciso mudar a minha opinião, sabe? Também não preciso convencer o outro de nada, especificamente. Se não é esse o meu intuito, se não é essa a minha tarefa, não preciso. Mas o simples exercício de tentar enxergar outra realidade, sabe? Que referências que essa outra pessoa tem ou teve,
Que experiências que essa outra pessoa tem ou teve? Como que é a realidade dessa outra pessoa? Baseada na cor da pele, baseada na classe social, baseada na identidade de gênero, baseada nos contatos sociais que essa pessoa tem, né? Se é uma pessoa que é mais tímida, mais isolada, ou se é uma pessoa que é mais extrovertida, que tem mais relações interpessoais ali no seu ciclo, né? Então são olhares assim que eu comecei a adquirir nesse tempo da faculdade e que me provocam até hoje, assim, quando entro em contato com pessoas diferentes. E fiquei aqui refletindo sobre o que você falou, né? Eu lembro que eu estava na faculdade e trabalhava num centro de defesa de direitos humanos de criança e adolescente. E o centro de defesa, ele é muito imbativo, né? E combativo, inclusive, com relação às questões raciais, de desigualdades. Embora eu não atuasse diretamente com o público, mas eu fazia parte daquela atmosfera, né? E aí, olhando para a minha história assim, eu vejo que estava inebriado quando eu entrei na faculdade para atuação na área social, né? Porque a minha história, inclusive, profissional e pessoal, ela vem daí, né? Vem desse lugar, inclusive, das muitas desigualdades. Eu acho que até não sei, foi numa roda de conversa, eu acho que no ano passado, inclusive, eu falei de um assunto que me tocou lá quando eu estava na faculdade ainda, na FMU, comecei na FMU e terminei na FPA. Eu lembro de estar indo para a FMU e aí falando com meu pai é uma pessoa muito simples, enfim, não terminou nem o ensino fundamental um, né, para não dizer o 2. Então aí vocês sabem até onde meu pai estudou, mas uma pessoa assim de um aprendizado e uma sabedoria que eu vejo que não está na faculdade, né? Uma pessoa que sempre trabalhou como pedreiro e conhecia, por exemplo, São Paulo, quando eu falava de algum lugar que precisava ir, e ainda não tinha o Waze, tá, gente? Então, ainda não tinha o Waze, era só aqueles guia, né, para olhar o guia e tal. E eu estava explicando isso para meus filhos, e meus filhos estavam tentando entender o que que é um guia, né? Falei, mas tá bom, uma hora o papai pega um guia e te dá. Brincadeiras à parte. Então, quando falava de algum lugar, meu pai, então você pega o ônibus tal, terminal Santo Amaro e vai para lá e você vai chegar lá. Meu pai sabia todos os lugares. E eu lembro de ter chegado em casa depois do primeiro dia, primeira semana ali da faculdade, indo para FMU. E aí fui falar com meu pai, nossa pai, tu estudando na FMU, não sei o quê. E aí meu pai falou, sei, ali na Avenida Santo Amaro e tal, não sei o quê. Ele começou a contar, ele falou, então, aquele prédio, eu trabalhei na construção daquele prédio. Eu dei um baque assim, e aí depois as outras minhas idas para a faculdade, sempre quando eu volto lá na FMU, eu nunca vou esquecer disso que meu pai me falou. Tem até uma música, né? Muitos construíram, mas muitos não conseguem hoje entrar, né? Uma coisa mais ou menos assim. E aí toda vez que eu pegava o elevador para subir para o quarto andar, que eu acho que era lá a clínica de musicoterapia, né? Naquela época, acho que ainda é, mudou. Eu entrava no elevador e estar ali naquele local tinha um significado para mim, né? Um significado, inclusive, de que meu pai esteve aqui e hoje eu estou aqui estudando, né? E aí isso me reverbera nesse lugar da desigualdade, né? Estudamos, fizemos faculdade, mas acho que é um assunto que talvez nunca foi pautado, né? Pelo menos eu digo da minha formação. Eu tive a oportunidade, inclusive, de depois de formado, atuando na APMESP, falar sobre a questão do SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social. E o SUAS nada mais é do que esse sistema que não é um sistema para pobre, né, as pessoas costumam dizer isso, mas é um sistema que busca, inclusive, a questão dessa igualdade. Tem muita gente vivendo numa situação de pobreza, né, de miséria, e o quanto o SUAS é essa garantia de direitos, né? E aí, olhando para minha história, Dani, eu estou até tomando consciência disso também, conversando aqui com você, né? Eu acho que quanto mais a gente vai conversando, a gente vai tomando consciência de que aquilo que nós escolhemos para a nossa atuação, né, tem muito a ver com aquilo que a gente acredita no íntimo de nós, né? Reverbera naquilo que para nós é importante, né? E eu fico muito feliz de ver que hoje, inclusive, grupos de musicoterapeutas, não vou cansar de falar
do coletivo, né, que são expressões que foram surgindo, criadas não, surgindo aqui em São Paulo, né? Você fez parte de um coletivo e outros coletivos também surgiram e que também revelam e traz esta realidade que muitas vezes na minha formação não foi discutida e que eu acho que é tão importante quanto quando você trazia essa questão, inclusive, de das pessoas olharem, mas não é olhar porque, mas olhar com um olhar muitas vezes de preconceito. E como é importante a gente discutir esses assuntos, né? Para muitas pessoas na FMU era somente um prédio, mas a FMU para mim é o lugar onde meu pai trabalhou, né? O local, inclusive, de que o primeiro filho daquela família, que é a realidade, não estou dizendo que é mérito meu, não, mas o primeiro filho de muitas famílias que nunca fizeram faculdade, né? De talvez ser o primeiro de uma família que está buscando estudar, né? Não quer muita coisa, quer estudar, né? E o quanto isso é um desafio. E é uma coisa que a gente precisa falar, precisa dizer, precisa ecoar, né? Como a minha história, a história sua, a história de tantos outros também, de tantos musicoterapeutas também, acho que precisam ser ditas, precisam ser faladas, né? Nós vivemos num país muito, mas muito desigual. Muito desigual. Eu até brinco, tenho um filho de 7 anos e é a primeira vez que eu estou fazendo álbum de figurinha da Copa. O pessoal, mas você nunca fez? Olhando para mim assim, nossa, mas você nunca fez? Nunca fiz, gente. Isso não foi uma realidade para mim. Isso não estava na minha realidade. Não era uma realidade que, então vou ali comprar figurinhas. Então eu vou percebendo também que, como a gente também vai olhando para trás e vai vendo, poxa, conseguimos superar uma situação, mas ainda tem muitas outras que precisam ser superadas, né? Muitas pessoas ainda, por conta da pandemia, em situação de fome, eu acho que não dá para a gente não falar disso, né? Muitas pessoas em situações dificílimas. A pandemia, na verdade, só escancarou, na verdade, algumas mazelas da nossa sociedade que já estavam aí. E que alguns falam, nossa, isso existe. Não, gente, sempre existiu. É que isso eclodiu, né? Sim, com certeza. E são pontos assim que realmente, se não tem algo que traz para o nosso olhar, dificilmente a gente vai ter contato, assim, seja para ter estar ali frente a frente, lidando diretamente com isso, ou ter um contato reflexivo mesmo, né? Eu acho que uma das coisas, eu até comentei dessa questão da diferença, né, de conversar com o diferente e tal, eu acho que um dos pontos que esse ano, não só esse ano, mas desde a pandemia, assim, para mim ficou extremamente forte, extremamente claro, é justamente essa dificuldade de ter esse contato, de parar para pensar mesmo, como que é isso pro outro, sabe? Como que é isso pra gente também? Muito profunda, muito bonita a história que você traz sobre a questão do seu pai ter construído o prédio lá da FMU, sabe? Isso também me afeta de muitas formas. Também me afeta de muitas formas. E como às vezes é difícil também parar para pensar, se eu não tenho um contato direto com isso, ou se isso não me é trazido, como você fez aqui com a gente agora, sobre uma pessoa que está acessando um produto que foi fruto de um suor, fruto de sacrifício, sabe? Fruto do trabalho de seu antecessor ou de alguém importante ali que sequer teve esse acesso. Você foi falando, eu fui lembrando muito do documentário Amarelo, do Emicida, né? Não só o show, tem ele no Netflix também, mas o documentário que ele fez, que ele traz muitas questões relacionadas a esses monumentos históricos, a contribuição da população negra, em especial aqui para São Paulo, né? Toda a história do Teatro Municipal que foi construído por pessoas negras e que sequer puderam acessar, que sequer puderam visitar. Então são coisas que me tocam bastante, né? E que também mexem muito comigo, assim, de olhar e pensar não só nessa questão do caminho que foi trilhado até aqui, sabe, de estarmos rompendo essa barreira, de
abrir mais, ou ter, ou ser, né, vamos colocar assim, ser, de certa forma, essa representatividade negra nesses espaços, mas também do outro ponto, né? Enquanto representatividade negra nesses espaços, ocupando, atendendo, ensinando, o quanto desse meu ofício, o quanto dessa minha mão de obra também alcança os meus iguais. Não só iguais de pele preta, mas iguais de periferia, iguais de classe social baixa, né? Iguais que não têm tanto acesso ou tanta referência. Hoje a coisa está muito mais fácil. É difícil você ver alguém, por exemplo, sem um smartphone na mão. Então, certas trocas de informação estão mais fáceis de serem realizadas. Mas ainda assim, existe uma desigualdade muito grande, né? Entre as regiões, entre as pessoas, entre as classes. Isso é muito importante da gente refletir, né? Sim. E honrar, né? Eu acho que é uma palavra que tem sido dita com frequência, né? Honrar aqueles que vieram antes de nós, né? Agradecer tudo aquilo que recebemos até aqui, né? Sou muito grato de verdade aos meus pais, enfim, à minha ancestralidade, aos meus irmãos, né? Poxa, meus irmãos também vieram juntos aí, ó. E eu fico feliz de ver que também, mesmo ali diante dos desafios, né? Os desafios de nascer num CEP, onde muitas vezes a expectativa de vida é muito diferente de um CEP de um centro da cidade, né? Isso é real, isso é real. E eu estou falando de uma realidade que eu, você e tantos outros também já viveram, né? E da gente olhar assim e falar, poxa, tá valendo a pena, entende? Tá valendo a pena, vamos continuar, vamos discutir esses assuntos, né? Acho que tem até umas reflexões, inclusive, de comunicação não violenta, né? Que quando nós não trazemos para a consciência, não tem nada para mudar, não tem nada para transformar, né? E que empatia também eu aprendi, que empatia não é se colocar no lugar do outro, não. Você trouxe muito bem mesmo. Não é se colocar no lugar do outro, mas é estar do lado do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, não é mais do que uma questão de semântica, nós anulamos esse outro, né? E esse outro tem um lugar que é um lugar de fala que é diferente, inclusive do meu também. Apesar de termos vivido numa mesma realidade social parecida, mas são vivências, são experiências diferentes. Então, tenho aprendido também que empatia é isso, né? Muitas vezes é estar do lado do outro, né? Acho que no lugar do outro a gente anula. E anulando, o outro não tem a possibilidade, inclusive, de ser quem ele é, né? Então, são pontos de vista. Eu acho que são pontos de vista que a gente vai aprendendo, vai amadurecendo, e o quanto é importante essa discussão, cada vez mais ela ser feita seja em simpósio, seja em encontro de musicoterapia, seja encontros menores ali, ou até mesmo no podcast, né? Para que vá eclodindo também essas muitas vozes. Nós estamos falando de São Paulo, mas existem muitas vozes em várias cidades, né, capitais desse nosso Brasil que é tão grande, né, e é importante eclodir, né, trazer essas vozes, trazer essas experiências, esses lugares de fala. Eu acho, do meu ponto de vista, ser muito importante. Sim, com certeza. E até encaminhando aqui para o nosso fim, né, para as nossas conclusões aqui, Gil, eu acho que a gente trouxe uma pauta, né, um diálogo, uma troca de ideias, uma divagação quase, né, explanação, mas quase uma divagação aqui, super bacana, super importante de ser feita e que vai, acredito eu, conectar muito com os nossos 2 próximos episódios, né? Como eu comentei no começo dessa nossa conversa aqui, os próximos 2 episódios serão 2 episódios com convidados. Então serão episódios mais longos, né? Mas que vão trabalhar justamente essas temáticas, assim, essas mudanças, essas transições, esses deslocamentos de olhares, de práticas e tudo mais. Quero agradecer demais a todos vocês que estão nos ouvindo
né, que nos acompanharam essa temporada, que tem nos acompanhado, né, continua com a gente, tem mais algumas coisinhas para a gente compartilhar com vocês ainda, mas nosso muito obrigado a vocês que têm nos dado esse apoio, seja ouvindo o nosso podcast, compartilhando com outras pessoas, nos acompanhando ali nas redes sociais, ou até mesmo nos ajudando na nossa campanha, né, no nosso Apoia-se, que inclusive deixo o convite aqui para vocês, caso não conheçam, caso gostem desse trabalho e querem dar uma força maior, ajudar na questão de divulgação, de todo o aparato técnico que a gente precisa dar conta aqui também. A gente tem essa campanha lá no Apoia-se. Você pode contribuir com qualquer valor, mas a partir de R$20 você tem algumas recompensas ali, como uma forma de agradecimento, né, maior que a gente traz para vocês, né, essas recompensas. Certo? É isso aí. Muito obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Obrigado, Dani, né, por sempre compartilhar aqui. Eu acho que é mais tranquilo quando a gente tem a possibilidade de compartilhar, né? Sim. Então, muito obrigado também, viu? É isso aí. Eu que agradeço, Gil. Sempre a parceria de cada semana, de cada episódio, de cada trabalho, de cada conversa, certo? E a vocês também que nos ouviram, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. Através do podcast.